boa tarde a todos vocês, bem-vindos à Casa de Maurício. Hoje estamos em véspera de dia festivo, né? E os nossos irmãos militares aqui, muitos bem atarefados, e nós também em oração, né? Bem atarefados que estamos. Vamos falar hoje, então, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, da parte dos sede perfeitos, né? Que já o nosso presidente iniciou a leitura hoje, dos caracteres, mas vamos falar da parábola do semeador e o dever. O dever que, por sua vez, já vem lá na parte de instrução aos espíritos, dos espíritos, né? E a parábola do semeador, ela inicia, né, quando Jesus saiu de casa e se dirigiu ao mar. E ao se dirigir ao mar, ele viu toda aquela gente na volta, perto da casa dele, que de certo sempre tinha, né? Todos gostavam de escutá-lo, e ele foi para um barco. E lá deste barco, ele começou a falar sobre a questão da semeadura, né? Da semeadura. E a semeadura ele usou as sementes, né? Então, ele falou sobre a semente que representava, então, a palavra divina. Falou sobre os diferentes tipos de solos, que nada mais é do que todos nós. Cada um de nós é um tipo de solo. E das condições encontradas nesses corações humanos, aonde estão instalados esses tipos de solos em toda a humanidade. Então, vejam vocês que lá também, logo após, na instrução dos espíritos, vem acompanhada a questão do dever, né? E lá a gente sabe que o que é o dever? É a obrigação moral de cada um, né? E Emmanuel ainda dizia, né, que o dever, ele ia encontrar a felicidade nova quando no dever cumprido. Ou seja, não temos como ser felizes se nós não cumprimos as nossas obrigações, as nossas responsabilidades. Não falamos aqui tanto das responsabilidades materiais, mas principalmente nas nossas obrigações morais. Então, quando ele falou dos solos, ele fala na distribuição de sementes que estavam preparadas para serem fertilizadas. Mas alguns deixaram cair à beira do caminho, que são aquelas sementes, não é, que se não tratadas, não cuidadas, e jogadas assim ao ler, né, não enterrada no solo mais superficial, não vai ter como germinar. Até porque os passarinhos vão vir e vão buscá-las, né? E ele faz uma ligação dessas sementes à beira do caminho com aquelas pessoas que escutam a palavra, mas que dobrou a esquina ali, que bom que eu escutei, estava bom, e deixam assim, né? Como se a minha obrigação moral fosse simplesmente escutar a palavra. Depois ele fala do terreno pedregoso, aquele ali, ó, que, para começar, ele não tem água suficiente, né, para fazer uma semente germinar, fatalmente vão morrer. Pode até nascer alguma que outra, mas que com sol escaldante ou com uma dificuldade maior, não vai deixar essa plantinha crescer, que deveria ser o objetivo naquele solo, né? Depois falou também dos terrenos espinhosos, que é outra coisa. O que acontece com o espinho? O espinho ele vai brotando, 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 que ele vai
fazer o quê? Abafar aquela semente, né? Vai abafar a semente. Então, se a gente se meter em terrenos espinhosos, e aí ele faz uma ligação como aquele que, mesmo ouvindo a palavra, porque aquele da palavra que plantou aqui no terreno pedregoso, quanto do espinheiro, ele escutou a palavra, como o primeiro, todos eles escutaram, mas não souberam regar e cuidar daquela planta, ou seja, utilizar aquela palavra recebida. Né? Mas houve outro que preparou o solo, ou seja, se preparou para receber essa palavra divina e fez dela o seu alimento. Por quê? Porque a plantinha cresceu e deu frutos e se tornou um alimento para toda a vida. E é isso que a gente tem que fazer, não basta escutar. E a gente está muito habituado no nosso acomodismo, não é? E às vezes, numa vida, nós passamos por todos os terrenos e não conseguimos chegar no terreno fértil. Por que isso? Por quê? Prosseguindo, a gente sabe que o que diz o Espiritismo? Olha só, que os espíritos superiores explicam que essa parábola se aplica aos diferentes tipos de espíritas. Aqueles que recebem os ensinamentos do Evangelho com mais ou menos profundidade e que, por consequência, produzem frutos em maior ou menor grau. Ou seja, também sabemos que não é obrigatório que todos logo de cara consigam preparar o terreno para escutar a palavra, para fazer isso frutificar no seu coração, para si e para os outros. Às vezes até entra no espiritismo pela curiosidade. E aí eu tenho como cobrar? Não, eu tenho que ajudá-lo a encontrar o terreno fértil. E como é que nós encontramos esse terreno fértil? Como é que nós encontramos? Através do convite que a palavra divina nos traz. E nos traz vários convites. Um dos convites é a perfeição. É a perfeição. Aonde nós vamos ter a oportunidade de refletir. Como é que nós estamos recebendo esses ensinamentos? Cada vez que eu abro o Evangelho, cada vez que eu venho aqui conversar numa palestra pública, cada vez que eu vou estudar lá no meu grupo, como é que eu estou recebendo esses ensinamentos? Como é que eu estou vivenciando esses ensinamentos que eu recebo aqui ou lá na minha casa quando eu abro o Evangelho sozinha? Porque tudo é ensinamento quando vem de Jesus, né? E como é que o que eu estou fazendo com esses ensinamentos na minha vida e na vida daqueles que compartilham comigo a caminhada? E não precisa ser aqueles que compartilham muito próximos, aqueles que às vezes passam por um acaso na minha vida. Eu estou sabendo escutá-lo, eu estou sabendo repartir a palavra que eu recebi e aprendi que através daquela palavra eu posso ajudar o meu irmãozinho que passou agoniado ali por mim, sofrendo às vezes as dores do corpo ou as próprias dores do espírito. Ou será que eu estou fazendo isso, perdão, automaticamente, sem pensar no que eu estou dizendo para o outro? Será? Vem mais convite aí. O convite é o dever, gente. O dever é a lei da vida, que vai me acompanhar todos os dias, todos os momentos, desde a hora que eu me levanto, que eu me deito, e olha lá, enquanto eu estou dormindo também. Nós sabemos que o nosso espírito, por vezes, se despreende por uma necessidade de aprendizado,
ou de missão. Não é? E se eu tenho este dever, que é natural, a minha própria existência, durante as várias vidas, e que eu já trouxe isso do meu pretérito, através das minhas habilidades, ou às vezes eu me dou por conta que eu tenho que fazer, mas de onde que eu tirei isto? Quem foi que me mandou fazer isto? É porque está lá, bem entranhado no meu coração, porque eu já aprendi na outra vida, nessa existência. Olha que bacana, né? Às vezes a gente não entende porque age de uma maneira ou age de outra. É porque aquela parte de aprendizado já está entranhada no meu espírito. Então eu não venho para cá completamente despreparada. Vejam vocês ainda que falamos da prática da caridade, né? E a prática da caridade, né? Onde é que entra nesses convites anteriores, né? De ser perfeito e de cumprir com o meu dever. Aqui, gente, não tem um meio mais poderoso e aperfeiçoado para eu me ajudar a progredir e chegar ao aperfeiçoamento. E ele é simples. Só que a caridade tem que ser assim, ó, estendido com carinho, estendido com o coração. Não pode ser automático. Sabe aquela historinha da rifa? Vamos comprar, né? Vamos vender, vamos rifar, vamos... Ah, vou comprar para se ver livre de uma vez? Essa não está valendo, viu? Essa não está valendo. Aquela para se ver livre, né? Do companheirinho que está lá com o bloquinho humildemente pedindo me ajuda, né? Para eu poder ajudar alguém, essa não vale. Tem que ser com o coração. Vale perguntar. Vale perguntar. Para que a rifa? Ah, é para ajudar um irmão, né? É para fazer uma coisa boa, pode até contar para que é, mas não pode comprar para se ver livre. Aí não conta pontinho, tá? Não vai dar certo. E uma coisa que nós sabemos e que está lá no nosso evangelho também, nas entrelinhas desta parábola, é que a solidão voluntária nos priva da oportunidade de crescimento. Eu sempre conto para os meus amigos que todo mundo sabe que eu sou voluntária desde sempre, eu nem sei quando é que começou isso, mas eu sou, né? Sempre fui. E uma das coisas, ao entrar em grupos maiores, como a Cruzada, é porque juntos nós fazemos mais, não é? A gente se ajuda, a gente se anima mais, a gente é mais feliz quando a gente conseguimos mais 1 quilo de arroz. Ai, que coisa boa. Todo mundo fica feliz junto, não é assim? Então, é isso, gente, que nós precisamos entender. E é por isso que a gente convida, e convida, e convida. Vamos lá para a Cruzada junto conosco, vamos fazer parte desse grupo, né? Porque nós vamos progredir juntos, nós vamos fazer uma caridade com amor, porque o amor, ele é uma coisa que brota. E agora eu vou fazer uma comparação assim, ó, que nem o sagu, gente. Que tu bota um pouquinho na panela e ele vai crescendo, bonito, cheiroso e agradável e gostoso, né? Então, o amor é isso. E é por isso que a gente se une, né? Para fazer esta caridade. Vejam vocês também que nós falamos que a partir desta parábola, através da semeadura da palavra de Jesus, através de cuidar o nosso solo que está aqui dentro de nós, né? E aí eu falo do coração e da nossa razão, porque no Espiritismo nós temos isso, não é? Amor, razão, filosofia, por último chegou a religião, né? Por último foi a religião. Então, veio se preparando durante séculos para que a gente se torne uma pessoa de bem ou um homem de bem.
Vamos recapitular, então. Alguém já falou isso aqui. As características do homem de bem que todos nós poderemos plantar ou prepararmos-nos para progredir cada uma dessas características, se não tem, correr atrás. Que é o autoconhecimento, que nos leva à fé em Deus e confiança, que nos leva a uma esperança de que as coisas vão melhorar, pensar positivo, passar para o outro, que essa fé é capaz, sim, de mover montanhas. Resignação, entender que, às vezes, as nossas dificuldades não são castigos, nunca foram. Foram instrumentos divinos que Deus nos mandou para que nós entendêssemos a razão da minha existência. Por que eu estou aqui? E o que eu devo fazer para que outro não passe pelo mesmo? Porque tem isso da caridade também. Eu tenho que prestar atenção mais no outro do que em mim. E não simplesmente aceitar as coisas como elas são. Se comigo não deu certo, por que para o meu irmão, para a minha irmã, tem que dar errado? Aprendendo com o meu erro, eu posso sim melhorar. E aí partir para a beneficência, ser bondoso com o outro, ser solidário, ser fraterno, ter alteridade, caridade, aprender a perdoar. E aí devemos repetir, né? Que uma das maneiras de arar o nosso solo pessoal, individual, é aprender a nos perdoar. Que às vezes a gente não sabe se perdoar. E a gente passa uma vida se autocastigando e carregando correntes que já deveriam estar desatadas. Temos que aprender a nos perdoar. Erramos, sim, às vezes feio, tanto que nós não nos esquecemos do erro e vamos disfarçando durante a vida que aquilo não foi tão grave, mas que eu sou culpado. Lembrem-se, como eu saberia estar fazendo certo se às vezes ninguém me ensinou? E eu não escutei a palavra de Deus também para ter aquela reflexão, aquela oportunidade, lá do começo falado da parábola, para refletir sobre o que eu estava fazendo. Ter indulgência, que é julgar os outros na mesma balança que eu me julgo, né? Porque às vezes a gente acha que o pecado do outro, mesmo igual ao meu, não é igual. Ele é pior. E aí eu tenho o dedinho aquele para apontar, né? Então é isso. Ser compreensível, perseverar na caminhada e na missão. Quantos a gente vê que na primeira dificuldade desistem da sua missão, que na primeira dificuldade já acham que não é para si aquilo. Perseverar é um instrumento para ser um homem de bem. A bondade junto com a humildade. E uma coisa, dedicação e voltamos ao amor. Né? Então, com todas essas características, é claro que eu não sou perfeita, talvez nenhuma delas. Mas estou perseverando, eu quero chegar lá. Se eu chegar em uma, duas, olha, já progredi. Não vou rodar de ano. Quando eu voltar, né? Eu vou continuar daqui para adquirir as outras. E é mais ou menos isso que Cristo disse na parábola do semeador. Olha, os terrenos são diferentes, mas eu posso progredir. É só eu refletir e entender como eu devo preparar esse meu terreno. Você sabe aquela história do... e muitos já devem ter ouvido falar, né? Que no Espiritismo vem pelo amor ou vem pela dor.
E a maioria espera o tijolo cair no pé. Precisa. Não preparei o terreno. E será que eu vou escutar direito com uma dor no pé? Dificilmente, né? Imagina tu ir assistir o maior espetáculo sobre a Terra, maravilhoso, de música, de dança, uma coisa bonita, com uma dor. Não vai dar para aproveitar, né, gente? Então, vamos tentar voltar a casa sempre com amor, com o solo preparado. Que a hora que o tijolo cair no pé, eu já sei o que eu devo fazer. Começando pela oração. Não é? Então, gente, vejam vocês, né, que quando a gente fala também do cumprimento do dever, eu tenho que entender que seja qual for este dever, é uma maneira de honrar a Deus. Não pense no seu chefe, não pense lá no comando, lembrem de Deus. Lembrem de Deus. Eu estou agradando diretamente a Deus, porque eu estou tentando semear em lugar fértil, cumprindo o meu dever. Eu estou ajudando a Ele, através dos meus atos, a amar o meu próximo, a amar o meu Pai maior, não é? Que é Deus, que a tudo nos oportuniza, que a tudo nos ajuda, que a tudo nos fortalece a cada dia. Então, gente, sem sombra de dúvida, parece difícil quando a gente olha aquele terreno espinhoso, seco. Às vezes é mais fácil seguir andando e jogando assim as coisas, né, para ver o que acontece. Mas eu acho que não. Eu acho que aí sim nós estamos perdendo tempo. Vamos aprender a preparar a terra, preparar o nosso solo aqui, ó. Cada vez que nós entramos aqui, cada vez que nós pegamos um livro para ler com uma mensagem boa. O Evangelho, então, nem se fala. Vamos nos preparar, né? Eu me lembro que quando eu comecei a ler o Evangelho, a minha avó que estava no Evangelho, eu era pequena ainda, vai ler, é porque eu estava fazendo arte. Ela mandava eu ler, porque ela sabia que depois eu ia perguntar para ela, porque eu não ia entender nada com aquele linguajar que os evangelhos tinham, né? Que até hoje, de vez em quando, tem que puxar um dicionário. E aquilo me acalmava, de certa maneira. Então, comece pelo Evangelho. Eu não tenho dúvida. Mas se preparem para receber a mensagem que a esmo você vai abrir. Se prepare. Vai dar muito mais resultado. Com a graça de Deus. Obrigada, meus irmãos.